Olá, pessoal. Cláudio Sameiro, do Contabilidade com Café. No vídeo de hoje, nós vamos corrigir a questão número 31 do Exame de Suficiência de 2020.1. Bem, pessoal, estamos aí com a questão número 31, que diz o seguinte: o conceito de correlação visa explicar o grau de relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis. Assim, a correlação entre duas variáveis indica a maneira como elas se movem em conjunto. Tá? Aqui ele já está dando uma pequena dica. Uma empresa obteve uma covariância entre as variáveis nível de produção e nível da taxa de juros. Então, aqui ele está dizendo para a gente que tem duas variáveis sendo comparadas aqui, tá? De menos 0,63%. O desvio padrão da primeira variável foi de 14,08% e da segunda de 4,65%. Ao analisar a correlação entre as variáveis, pode-se afirmar que, bem, antes da gente afirmar qualquer coisa, vamos aqui fazer dar uma breve pincelada aqui nessa questão da covariância. Bem, a covariância entre x e y, nesse caso aí, o nível de produção, nível da taxa de juros, né, já foi dito, né, já foi dado que é menos 0,63%. A gente não vai calcular nada sobre isso, mas vamos fazer uma análise do que significa covariância e como a gente vai utilizar essa covariância para a nossa análise. Bem, a covariância aí, ela mede, né? Ela fala sobre a influência, né, de uma variável sobre a outra, né? Então é como uma variável influencia a outra. A covariância é a estimativa, né, entre estimativa de x vezes y, menos a estimativa de x vezes a estimativa de y. Bem, se o sinal da covariância, né, do valor da covariância, for positivo, isso significa que as duas variáveis estão indo na mesma direção. Então, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Agora, se o sinal for negativo, significa que as variáveis estão se movendo em sentidos opostos. Então, x aumenta, logo, y vai diminuir. Se x diminui, logo, y vai aumentar. Ok? Bem, e a correlação? A correlação entre x e y, né, vai medir a intensidade, né, dessa correlação entre elas. Então, a correlação vai ser calculada, e a gente vai precisar fazer o cálculo aqui, né? A correlação é calculada pegando a covariância de x, y e dividindo pela multiplicação do desvio padrão de x pelo desvio padrão de y, beleza? Bem, o valor da correlação vai ficar entre menos 1 e 1. Como a gente pode ver aí no nosso gráfico, que vai nos permitir avaliar, né, se essa correlação ela é fraca ou é forte entre as duas variáveis, tá? Bem, se o valor da correlação ficar entre menos 0,5 e mais 0,5, nós podemos dizer que a correlação entre elas é fraca, ok? Mas se a correlação ficar entre menos 1 e menos 0,5, ou
entre 0,5 mais 0,5 e mais 1, ou seja, nos extremos, né, podemos afirmar que a correlação entre elas é forte. Beleza? Bem, agora a gente vai precisar calcular a correlação entre x e y. Bem, a correlação vai ser a covariância entre as duas. O enunciado disse que é menos 0,63%. Então, aqui eu estou transformando o percentual em decimal, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com percentual, eu prefiro trabalhar com decimal, tá? Nesse caso, eu estou pegando aí o percentual e dividindo por 100. Ou então andando duas casas, né, a vírgula, duas casas decimais para a esquerda, tá? Para mim é melhor, eu aprendi assim, eu acostumei a fazer dessa forma. Eu acho que quando a gente utiliza o percentual, acho que fica meio esquisito, embaralha um pouco, né? Eu posso errar, né, com mais facilidade o cálculo, então eu prefiro trabalhar com decimal, com 4 casas decimais nesse caso. Então, sendo assim, eu vou transformar também, né, o desvio padrão da primeira variável, que é de 14,08%, tá? Então, dividido por 100 vai dar 0,1408. E o desvio padrão da segunda variável, que é 4,65%, vai ficar 0,0465, beleza? Então, fazendo essa divisão aí, deixa eu dar uma apagada ali. Fazendo essa divisão, nós vamos chegar ao seguinte valor. Vamos chegar ao seguinte valor, de menos 0,9622, tá? Esse menos 0,9622 vai estar mais ou menos nessa posição no gráfico, ou seja, na região de forte, né? Forte é correlação entre as duas variáveis. Então, existe uma forte correlação entre as duas variáveis, tá? Sendo assim, agora vamos fazer a nossa análise, né? Analisar as alternativas. Bem, a primeira alternativa e a primeira opção que nós temos diz o seguinte: não há correlação significativa entre as duas variáveis estudadas. O que a gente está vendo aqui? É que a correlação ela é de menos 0,9622, que está justamente aonde? Nessa região aqui do forte. Então, existe sim, né, uma forte correlação entre essas duas variáveis, né? Então, a primeira alternativa aí, a primeira opção, ela é falsa, ok? Falsa por quê? Porque há sim, né, uma correlação significativa entre as duas. Bem, segunda alternativa aí, caso ocorra aumento no nível de produção, então se a variável nível de produção aumentar, o nível da taxa de juros também aumentará. O que a gente pode estar verificando aí, né, pela covariância, pelo sinal da covariância, né, que foi de menos 0,63%, menos 0,0063, né, é que o sinal é negativo. Então, nesse caso, né, a covariância, ela foi, só lembrando que a covariância ela foi dada no enunciado, a gente não calculou não, tá? Bem, o sinal é negativo, então disso a gente pode interpretar que quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra vai aumentar, certo? Então, nesse caso, quando o nível de produção da economia aumenta, obrigatoriamente, a taxa de juros tem que diminuir. Então, aqui também é falso. Terceira situação, caso ocorra diminuição no nível de produção da economia, o nível da taxa de juros também diminuirá. Então, é o contrário, vai ter que aumentar, ok?
Então, aqui também é falso. Caso ocorra aumento, né, no nível de produção da economia, o nível da taxa de juros vai diminuir. É exatamente isso que a gente estava falando. Então, a alternativa correta aí é a última alternativa, tá? Que é a única verdadeira. Beleza, pessoal? Então, deu aí para relembrar aí alguns conceitos, né, de estatística nessas análises, tá? Bem, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos aí nas redes sociais. Convido o pessoal, ó, tem um professor aí maluco aí que está corrigindo todas as questões do Exame Suficiente 2020, colocando numa playlist lá no canal dele, tá? Fala isso aí para ele poder assistir também e se preparar para o próximo exame de suficiência. Dá um like, deixa os seus comentários, faz a inscrição, clica no sininho, tá? E compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.